Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, com o nosso tema de hoje, aonde nós vamos falar sobre o tema Prenda com Gideão e garanta a sua vitória. Queridos, com certeza esse é um texto, essa é uma história muito conhecida na Bíblia, né? É um texto muito conhecido na Bíblia e traz diversas lições para nós. E cada vez que nós lemos essa história, meditando na palavra e pedindo para o Espírito Santo nos ensinar e trazer uma lição nova, o Espírito Santo nos revela algo especial. E eu quero compartilhar com você isso, para que nós possamos aprender com essa história de Gideão e para que nós possamos garantir a nossa vitória diante de tantas situações que nós enfrentamos. Amém? Então eu quero ler junto com você o nosso texto base, que é o livro de Juízes, capítulo 7, verso do 1 ao 10. Juízes, capítulo 7, verso do 1 ao 10, tá? Nós vamos estar lendo e logo depois nós vamos estar meditando, contextualizando tudo isso para que você possa entender e para que nós possamos aí tirando proveito e lições dessa história, ok? Lembrando que eu trago o tema base, mas é muito importante, se você também quiser conhecer, adquirir um conhecimento maior, você lê os capítulos anteriores, os capítulos posteriores, né? Para que você possa ter um aprendizado e uma questão de meditar de uma maneira mais completa. E no devocional a gente não tem um tempo tão grande, mas nós trazemos aqui o texto base e trazemos ali alguns resumos para que você possa conhecer. Bom, e antes de nós lermos o texto, claro que eu vou simplesmente pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal. E para você que já é inscrito, você que já nos acompanha, você que já nos assiste diariamente, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso canal, queridos, e cada vez mais recomendado pela plataforma do YouTube. Hein? Então vamos lá? Juízes, capítulo 7, verso do 1 ao 10, diz assim para nós. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. O Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês,
e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. Esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficaram abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Amém, queridos? Então, queridos, vamos aqui contextualizar para que você possa entender da onde que surgiu Gideão, da onde que surgiu esses homens e por que eles estavam guerreando. Então, quando nós analisamos o contexto dessa história sobre Gideão, nós temos que voltar um capítulo antes, capítulo 6. E no capítulo 6, Deus vai nos falar através da sua Bíblia, através da palavra, que o povo de Israel, queridos, eles se rebelaram contra Deus, ou seja, estava fazendo aquilo que Deus reprovava. Ok? E daí, o que acontece quando o ser humano, ou o povo, no caso o povo israelita, faz aquilo que Deus reprova? Deus simplesmente entrega essa pessoa, ou entrega essa nação, no caso do povo israelita, à obstinação do seu coração. Ou seja, Deus não traz mais a proteção, a mão, o cuidado sobre esse povo, mas entrega essa situação para a obstinação do coração deles. Lembrando que o povo de Israel, conforme você vai lendo a história, você vai ver que uma das coisas que o povo de Israel estava fazendo era adoração a outros deuses. Eles estavam adorando a Baal e a Será. Eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam servindo a outros deuses. Eles estavam fazendo a idolatria, praticando a idolatria, se curvando diante de imagens, adorando imagens e deixando Deus de lado, colocando a sua confiança naquilo que nem Deus é. Então Deus fez o quê? Deus simplesmente pegou, queridos, e entregou os israelitas há 7 anos nas mãos dos midianitas. Ele entregou, durante 7 anos, Deus entregou os israelitas nas mãos dos midianitas. Então o que acontecia? O povo de Israel fugiu para as montanhas, fizeram para eles esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E, queridos, durante esses 7 anos, os midianitas foram tremendos sanguessugas do povo de Israel. No entanto, que o povo de Israel, eles empobreceram, porque tudo que eles consumiam, tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles criavam, os medianitas vinham como gafanhoto e levava tudo. Levava tudo. E o povo de Israel ficava assim, sem poder fazer nada. Por quê? Os medianitas eram uma quantidade muito grande de pessoas e eles eram uma quantidade muito reduzida e eles eram muito fracos perto dos medianitas. Então, simplesmente, eles empobreceram e empobreceram tanto, que eles foram empobrecendo tanto. E aqui já vem uma lição para nós. Idolatria, ela empobrece. E a idolatria afasta o favor de Deus da vida do ser humano. Ok? Isso a Bíblia que nos mostra. Tá? E o povo de Israel empobreceu tanto, queridos, que o povo de Israel chegou ao ponto de pedir socorro para Deus. Pediu socorro para Deus. E Deus envia um profeta e diz: olha, eu livrei vocês do Egito, né?
Eu livrei vocês do Egito. Disse para vocês que eu sou o Senhor de vocês e que não era para vocês adorarem outros deuses. Mas vocês não me deram ouvidos. Vocês não me deram ouvidos. E daí, queridos, o que acontece? Deus envia um anjo e esse anjo ele senta sobre uma grande árvore que pertencia a Joás. Joás era o pai de Gideão. E ali, queridos, é onde Gideão ele começa a ser convocado por Deus. Ele é convocado por Deus. Só para vocês terem uma ideia da situação, Gideão estava malhando trigo num tanque de uvas para poder esconder, para que os midianitas não roubassem deles. E esse anjo aparece a Gideão, e esse anjo chama, através de Deus, né, inspirado por Deus, Deus chama Gideão de poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Né? E Deus chama Gideão para que, do jeito que ele estivesse, ele pudesse ir lutar e libertar Israel das mãos dos midianitas. E por que Deus disse isso? Do jeito que ele está, com a força que ele tivesse, era para ele libertar Israel. Porque Gideão, queridos, ele tinha duas situações. Ele era muito inseguro. Ele era muito inseguro. Só para vocês terem uma ideia, ele pertencia à tribo de Manassés. E na tribo de Manassés tinha os clãs. E o clã de Gideão era o menor. E dentro da família de Gideão, Gideão era o menorzinho. Então, ele falou assim, eu sou o menor, do menor clã, da menor tribo, sou o menorzinho da minha família, o que eu vou fazer? Então Deus ele dá garantia para ele, queridos. Deus dá garantia para Gideão. Olha, Gideão, eu estarei com você. E aqui, queridos, vem uma lição importante para nós. Muitas vezes, nós nos colocamos numa bolha de vitimismo, de coitadismo. Muitas vezes Gideão, eu sou menor, eu sou da menor clã, eu sou menor da minha família. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele sempre vai usar os improváveis para poder fazer a obra dele. Então não importa quem você seja. Muitas vezes você, para quer fazer a obra de Deus, daí você para e pensa assim, mas eu não sou tão eloquente nas minhas palavras. Eu não leio tão bem, eu não tenho umas palavras bonitas. Eu não oro bonito. Daí você não ora, você não faz a obra de Deus, você não faz a vontade de Deus, porque sempre você fica se minimizando. E Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, de maneira poderosa. De maneira poderosa, queridos. No entanto que Deus, ele simplesmente ele usa o menos provável. Deus dá garantia, olha, mesmo você sendo desse jeito, com a força que você tem, eu vou estar com você. E depois ainda Deus ele fala assim, eu te dou garantia de vida. Você não irá morrer. Você vai libertar o meu povo e você não irá morrer. E se não bastasse tudo isso, queridos, se não bastasse tudo isso, Deus ainda faz ali um teste com Gideão. E nesse teste nós vamos aprender uma lição. Muitas vezes nós queremos que Deus haja em nosso favor. Nós queremos que Deus nos use, que Deus haja na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, numa situação em que eu estou precisando. Mas deixa eu dizer algo para você. Qual era a grande falha do povo de Israel? A idolatria. Eles adoravam Baal e Aserá. Então Deus pegou e fez um teste ali com Gideão e disse assim, olha Gideão, é o seguinte, eu vou conjecturar, tá? Não está assim na Bíblia, eu vou conjecturar para que você entenda. Para que eu possa agir em seu favor, em favor desse povo de Israel, que está sendo sugado pelos midianitas, eu quero que você destrua os altares de Baal e de Aserá. E Gideão de madrugada vai lá e destrói esses altares. E aqui vem uma lição para nós.
Muitas vezes nós queremos que Deus age em nossas vidas, mas ainda temos altares dentro de nós que não condiz com Deus. Tem altares de pecados, altares que ainda não condiz com as verdades de Deus, e mesmo assim a gente quer que Deus age em nossa vida. Então é importante nós sabermos que Deus não vai agir conosco enquanto esses altares estiverem ainda montados dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, vivendo em pecado. Deus não vai agir em nosso favor. É preciso derrubar esses altares, nos arrependermos dos pecados, deixar de fazer aquilo que Deus reprova, para daí Deus agir. E a prova disso é que depois que ele derruba os altares de Baal e de Aserá, no verso 34 do verso 6, diz que então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Somente depois, olha só, Deus faz o chamado, Deus dá garantia de vida, Deus faz um teste com ele, só depois que ele passa nisso, queridos, é que o Espírito Santo de Deus se apodera de Gideão, para Gideão tomar a frente e para que Gideão pudesse vencer. Olha só o quão importante é nós meditarmos na palavra de Deus. E mesmo apoderado do Espírito Santo, Gideão ainda faz o teste da lã. Faz o teste da lã com Deus. Para ver, o Senhor vai me usar mesmo para libertar Israel? Então, olha, pega essa lã aqui, e se o orvalho molhar só a lã e em volta tiver seco, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Pois do que acontece? Quando chega no outro dia, ele vê a lã toda lá cheia, né? Toda ali molhada, né? Toda molhada do orvalho, e ele pega, enche uma vasilha inteira com aquele orvalho, mas em volta da lã estava tudo seco. Daí ele fala para Deus: ó Senhor, não se irrite comigo não, mas então vamos fazer o contrário agora. Se essa lã aqui ficar seca e em volta ficar tudo molhado, cheio de orvalho, eu vou crer no Senhor. E aconteceu. No outro dia ele vai lá, chega, pega a lã, vê que a lã está seca, mas em volta está tudo cheia de orvalho. E daí ele tem convicção. E por que ele faz esse teste com Deus? Por causa da insegurança. Quantos de nós não somos inseguros? Né? Então Deus ele permite que nós façamos isso por causa da nossa insegurança, por causa da nossa fé, assim como Gideão fez. Daí Gideão ganhou ânimo. Gideão ganhou ânimo. E daí, queridos, simplesmente Gideão convoca todo o seu exército, e quando chega ali, Deus olha para Gideão e diz assim: ó Gideão, tem gente demais aí. Se vocês forem lutar e eu entregar Midian na mão de vocês, o Israel vai achar que eles ganharam por causa da força deles, eles vão se vangloriar. E não vão crer que fui eu que dei livramento. Então, Gideão, faz o seguinte: mande todo mundo que estiver com medo embora. Dos 32 mil que tinha, 22 mil foi embora, só ficou 10. E dos 10 mil, queridos, que estiveram ali, Deus ainda falou: ainda tem gente demais aí. Daí Deus ele fala que, olha, ele leva eles lá para a beira do rio, para a beira d'água. Aquele que beber água como se fosse um cachorro, lambendo, é esse que vai com você. Aqueles que se ajoelharem para beber, pode mandar eles embora. Aquele que eu disser para você vai com você, ele vai. Aquele que eu disser não vai, não vai. E aqui nós vamos aprender uma outra coisa, querido. Na caminhada da vida, quem são as pessoas que estão andando conosco? Nem sempre a quantidade de pessoas que anda conosco vai falar das suas vitórias. Nem sempre a quantidade muito grande de pessoas significa que você vai ser vitorioso em tudo, porque você está andando em bando. Não. Muitas vezes, as poucas pessoas e a qualidade daquelas pessoas que estão à sua volta, muitas vezes 2, 3, 4 pessoas, é que vai fazer você andar em vitória. Nós, seres humanos, temos aquela mentalidade de quanto mais pessoas, mais rápido eu vou andar. No mundo espiritual não funciona assim. É necessário que eu ore a Deus para que as pessoas que andem comigo
possam ser pessoas como a de Gideão, que sejam guerreiros, que sejam valentes, mas que não sejam medrosas, que não sejam as desobedientes, que não sejam as rebeldes, mas que sejam aquelas pessoas valentes e ousadas. Nós temos que pedir para Deus que as pessoas que estejam conosco sejam pessoas realmente de Deus, para que nós possamos vencer, para que diante das batalhas aquelas pessoas também possam nos apoiar. Nem sempre ter uma grande quantidade de pessoas à nossa volta significa que vão nos apoiar. Muitas vezes a grande quantidade de pessoas que estão conosco estão com a gente só para ver a nossa queda. Pegou? Agora, quando você muitas vezes anda com pessoas selecionadas, essas são pessoas que muitas vezes, quando você cair, vai ser aquelas que vão ajudar você a levantar. E foi assim, queridos, que Deus entregou os midianitas nas mãos dos israelitas. Mesmo assim, ainda Gideão teve medo. Mas Gideão ele teve a confirmação através de uma visão, aonde quando ele ouviu aquela visão, ele falou: essa era a palavra que eu precisava para crer que Deus estaria comigo. E daí, queridos, Deus reúne os seus 300 homens, redivide ele em 3 batalhões de 100, com as suas tochas, com as suas trombetas, com vaso nas mãos, e Gideão diz: quando eu der a ordem, vocês com a mão vocês vão estender a tocha, vão tocar a trombeta, vão quebrar esses vasos e vão gritar pela espada, a espada pelo Senhor e por Gideão. E quando eles fizeram isso, queridos, o que aconteceu? Deus começou a colocar os midianitas um contra o outro, muitos fugiram, um começou a degladiar um contra o outro, outros foram mortos, e foi assim que Deus usou Gideão, aquela pessoa menos provável, o menor da sua família, do menor clã, da clã menos importante de Manassés. Foi assim que Deus usou o menos provável para poder libertar o povo de Israel, e o povo de Israel pudesse ver que Gideão não seria capaz de fazer isso sozinho, que 300 homens não seriam capazes de fazer aquilo sozinho, mas pelo poder de Deus, pela ação de Deus, por encontrar o favor de Deus, é que o povo de Israel foi liberto das mãos dos midianitas. Você pode ser o menos provável, Deus vai te usar. Você não precisa andar com muitas pessoas, ande com menos pessoas, ande com pessoas que realmente são pessoas de Deus, pessoas que vão andar com você e que vão crer, que vão andar no mesmo propósito do que você. E com certeza você será um grande vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você nesse momento e eu quero agradecer você que se inscreveu, você que já curtiu, comentou, compartilhou. E se não fez ainda, faça agora. Bom, nos ajude. E eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te adoro pela vida desse meu irmão. E que através dessa palavra, Pai, eles possam criar a coragem, sair da bolha do vitimismo, da insegurança, do medo, e saber que Deus, que o Senhor, Pai, usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso eu coloco diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, clamando ao Senhor, Pai, força, direção, fortalecimento, coragem na vida desses teus filhos, e que eles venham ter um dia abençoado hoje, para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até mais. Tchau, tchau.